Atos Podcast, agora, hoje, né? Diretamente aqui do Mosteiro dos Jesuítas, em Baturité. Que prazer, que privilégio estarmos aqui nesse mosteiro lendário, né? Um cartão postal da região metropolitana de Fortaleza, e com essa pessoa que é uma inspiração para nós todos fortalezenses, que é o nosso querido Padre Eugênio. Padre Eugênio, muito obrigado por esse pequeno momento que o senhor vai conceder aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para quem está acompanhando o Atos Podcast. Eu queria agradecer a vocês, essa oportunidade que vocês estão nos dando, da gente divulgar um pouquinho essa obra magnífica que é o mosteiro, e dizer que vocês estão em casa. As Ótimo. Portas do mosteiro sempre estarão abertas para receber Neto e Pedro nesse trabalho tão bonito que vocês desenvolvem de evangelização e de dar visibilidade a tantas coisas bonitas que a igreja tem e é. Isso, Exato. exatamente. Aqui, Cavalcante Neto. E aqui, Pedro Veras, pessoal, um prazer imenso estar aqui, Padre. Obrigado por abrir as portas aqui do mosteiro e nos aventurando aqui nesse novo formato aqui agora. Saímos do nosso estúdio, né? Saímos das quatro paredes e é a primeira vez que a gente faz um podcast fora do estúdio. Exatamente. Isso é verdade. E eu acho que o sucesso está na inovação e no fato da gente se colocar em movimento. Tudo que está em movimento tem vida, né? Verdade. E eu quero parabenizar essa ousadia, essa coragem de vocês de se deslocarem de Fortaleza para cá, para Baturité, especialmente para o nosso mosteiro, e fazer esse trabalho tão bonito de evangelização e de informação que vocês realizam. E Obrigado. se tem uma pessoa que pode falar sobre inovação, essa pessoa é o Padre Eugênio, né? Sem dúvida. O cara é o padre empreendedor aí que a gente tem em Fortaleza, graças a Deus. Tive a oportunidade de conhecer o padre há bastante tempo, já na época da Cristo Rei. Meus avós eram de lá, a gente ia para missa todos os domingos lá. E a gente viu a revolução que foi dentro da Cristo Rei, graças a Deus, né? Então, muito bom estar aqui hoje. Padre, o senhor virou assim uma marca de empreendedorismo, de revolucionar, como o senhor mesmo disse, inovar. De onde vem essa vontade de fazer diferente, de buscar? O senhor não para, né? Parece uma formiguinha. A gente observando o senhor aqui no mosteiro e tá ali, tá aqui, vai e vem. De onde veio essa inspiração? Eu poderia pegar aquela frase de Jesus: o zelo pela tua evangelização, pela evangelização das pessoas me consome. Eu me torno assim com o coração inquieto, sabe? Sempre buscando uma forma, um jeito, um modo de chegar ao coração das pessoas e levar um pouco de esperança, levar um pouco de fé, levar um pouco de vida, levar um pouco de Deus. Eu acho que a igreja, se Jesus estivesse aqui, ele com certeza usaria esses meios que nós estamos usando. Verdade. Divulgaria o evangelho nos telhados, né, para que o evangelho chegasse. Porque quando o evangelho chega, a vida de Deus acontece. Os sonhos de Deus se realizam e o projeto de Deus se faz acontecer. Então eu peço sempre a Deus que me faça um sacerdote inquieto. Me livre da acomodação, do já feito, do já realizado. Porque se a gente acredita na vida e na força do Espírito Santo, o Espírito é ousadia, o Espírito é criatividade, Verdade. o Espírito é leveza, o Espírito é desacomodação, né? Verdade. E se a gente abre o coração e o espaço onde a gente trabalha para que o Espírito nos inspire, a gente ultrapassa muros, a gente ultrapassa preconceitos, a gente ultrapassa medos e a gente ousa. Porque a gente sabe que se essa obra é dele, com ele a gente vence. É verdade. E Deus, a gente tem um Deus, graças a Deus, que ele gosta da ousadia, né? A gente vê Zaqueu subindo na árvore para olhar para Deus, a gente vê a mulher que sangrava, que O cego caminhou. Bartimeu gritando insistentemente. Exatamente. Se não tem ousadia, não vem de Deus. O próprio Jesus é um ousado. Ousado. Um ousado. Enfrentou várias... Tudo e dificuldades. todos para que a vontade de Deus, o projeto de Deus se realizasse. Sim. E quando a gente enfrenta tudo e todo, com certeza acontecem cruzes, incompreensões, né, invejas e tantas outras coisas. Mas se a obra é dele, ele nos fortalece e nos anima. E não faz com que a gente desanima. O engraçado é que eu tenho uma frase muito grande de Santo Inácio de Loyola, o fundador da Companhia de Jesus. Ele diz que tudo que nos desanima não vem de Deus, vem do espírito do mal. O diabo é pai do desânimo, Deus é pai do ânimo.
Onde existe ânimo, existe ousadia. Existe capacidade de sonhar, de esperar e de confiar. Onde existe medo, existe acomodação, paralisação. Medo de ousar, medo de fazer acontecer e medo também até de que Deus faça acontecer a sua vontade. É muito cômodo hoje a gente ficar paralisado. A gente ficar na murmuração, a gente ficar, sabe, com braços cruzados. A partir do momento que Jesus, com aquele grupinho, pediu que eles se espalhassem e divulgassem o Evangelho, se esses homens tivessem ficado lá, de braços cruzados, o Evangelho não teria chegado a mim e a vocês. O Evangelho só chega quando a gente tem essa ousadia de descruzar os braços, se pôr a caminho e falar em nome do Senhor. Verdade. Padre, o senhor falou aí muito em medo, né? E a gente está saindo, com a graça de Deus, dessa pandemia, mas a gente sabe que o medo pairou sobre a humanidade, sobre a nossa sociedade. O senhor enxergou muito isso no seu povo, no seu rebanho, aquelas pessoas que o senhor acompanha, esse medo paralisando as pessoas. Como é que o senhor enfrentou isso? Neto, Deus me deu uma graça de acompanhar muitas pessoas de perto nesse tempo escuro de pandemia e de incapacidade de sonhar por dias e tempos melhores. As celebrações aos domingos foram transmitidas e essas transmissões chegaram nos lares de muitas pessoas. Lá em casa era uma. Isso. Enquanto as igrejas pedras estavam fechadas, as igrejas famílias estavam reunidas e ativas na celebração da palavra e na força e na união da presença de Deus. Então, esse tempo, a fé serviu muito para a gente amenizar tantos medos. Eu te confesso com toda sinceridade, houve momentos que eu tive muito medo. Natural, o medo, né? Se apossou às vezes do meu coração. Mas eu sempre pedi a Deus essa graça de ousar. E me lembrava muito de um teólogo, professor meu, que dizia que a frase que mais aparece na Bíblia, mais de 365 vezes, é a palavra, não tenhais medo. Então Deus, Ele vem ao nosso encontro para amenizar os nossos medos e despertar no nosso coração o desejo de ousadia, de coragem e de olhar para além de. Quem foca o olhar só na realidade, corre o perigo de desanimar. Sim. Quem foca o olhar para além da realidade, iluminado ou iluminada pela certeza da luz e da presença de Deus, sempre tem algo a esperar. Porque a esperança faz confiar e a confiança faz o milagre acontecer. Amém, amém. E o senhor, com essa ousadia, utilizou exatamente das novas tecnologias, dos novos meios que a ciência, a tecnologia coloca à nossa disposição para evangelizar. Foi o canal de televisão, YouTube, Instagram. Como é que o senhor enxergou no primeiro momento ali essa oportunidade de utilizar esses meios para evangelizar? Quando tudo começou, eu me perguntava o que é que eu poderia fazer como padre para me aproximar um pouquinho da realidade de tantas famílias e de tantas pessoas. E eu me coloquei disponível, e de repente, quando a gente se coloca disponível, Deus começa a abrir espaços. E chegou um convite da TV Diário para transmitir as celebrações. E eu aceitei, e como nós fizemos. E era uma demanda, né? Uma demanda. Durante esse tempo todo, a TV Diário nos acompanhou, nós transmitimos também pelo Instagram. E eu lhe digo com certeza, eu nunca fui formado em comunicação. Minha formação, eu sou formado em filosofia, sou formado em psicologia, administração escolar e teologia. Comunicação, eu nunca pensei em estar onde eu estou hoje. Eu sempre digo, se Deus me desse uma visão para perceber atrás onde eu iria chegar, com certeza o medo seria maior do que a ousadia. Deus é tão sábio, Neto e Pedro, que Ele nunca mostra para a gente o plano final dele para a nossa existência. Senão a gente fica com receio. Porque a gente já sofre antes. Quantas pessoas sofrem antecipados? Deus sempre é o Deus da surpresa. E é no dia a dia, com sua surpresa, que a gente vai vencendo, que a gente vai se refazendo, que a gente vai se reconstruindo, repaginando, né? Porque a vida é sempre uma reconstrução.
Sim. Cada dia tem sua originalidade, seus desafios e também sua novidade. Sim, sem dúvida. E ali, a partir daquele momento, começaram as pessoas a falarem da importância dessa celebração, o bem que essa celebração estava fazendo. E eu vi assim que muitas famílias que já tinham perdido, sabe, assim o hábito bonito de se reunirem juntos para partilharem a palavra e a Eucaristia, começaram depois da pandemia e logo no período da pandemia a descobrir a graça, a força e a beleza de rezarem juntos como família com a presença de Deus. Que maravilha. E eu sempre digo assim, família que reza unida, ela traz o céu para a terra. Verdade, Verdade. verdade. A força motriz da sociedade está na família, né? Tá na família. Tá. Família. Por isso E que a família católica de forma especial. É verdade, família tem cheiro de Deus, família é projeto de Deus, família é sonho de Deus. Atacar a família e destruir uma família é atacar o próprio coração de Deus, que é família porque é amor, porque é trindade. Padre, ali ainda na paróquia Cristo Rei, começou a difundir-se em toda a cidade de Fortaleza a fama da missa das crianças, né? E aí vinha gente de toda a cidade para acompanhar, para levar os filhos lá para a missa das crianças, com aquele teatrinho. E aí o senhor depois, indo para o Santo Inácio, começou ali. Eu desde o início participava ainda naquela quadra que era lá dentro, né? Ainda pequenininho, a coisa foi crescendo, foi para a quadra maior e crescendo e crescendo. Essa vontade também, esse dom que o senhor tem também, essa pedagogia de tratar com os pequenos, com as crianças, o senhor também enxergou ali uma oportunidade de jogar uma semente, né, naquele solo fértil que são as crianças, para serem novos cristãos no futuro? Veja só, como foi que surgiu a missa com crianças? Eu acompanho vários casais. Certo. E partilhava sempre com eles, eles partilhavam comigo as dificuldades que eles tinham de alimentar no coração dos filhos deles essa semente da fé. E eu sempre tenho um ouvido atento para as necessidades, né? E a necessidade dos tempos de hoje que precisam de uma resposta do Evangelho. E eu pedi para eles, me ajudem a fazermos uma celebração que fale ao coração das crianças. E esses casais me ajudaram. Disse assim, olha, então vamos fazer o seguinte, a celebração vai ser normal e a homilia, eu tenho essa criatividade da gente dialogar com as crianças. E uma forma de prender a atenção das crianças é colocar fantoches, colocar bonecos para falar. Aí veio o Inacinho. Aí veio o Inacinho e veio a Lurdinha. Por que Inacinho? É homenagem a Santo Inácio de Loyola. Por que Lurdinha? Porque no Cristo Rei tinha uma imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Então, isso. Mas, olhe, Neto, eu fiquei impressionado com o fascínio que essas crianças sentiam na celebração. Se antigamente eram os pais que convidavam os filhos para irem para a missa, naquela época eram os filhos que convidavam os pais. E aquilo era uma alegria muito grande de ver famílias reunidas e as crianças. E eu dizia, deixem as crianças do jeito que são. Não vamos colocar norma, deixa elas rezarem do jeito dela. Deixa. Porque eu fui muito traumatizado quando eu era criança pelo vigário da minha cidade, que ele não gostava de crianças dentro da igreja. Então eu percebia que se criou uma geração de jovens com um fastio muito grande pelas coisas da igreja. Então, se nesse espaço, nessa etapa de formação, você não cuida de jogar essa semente, agora eu digo, às vezes os pais se preocupam, agora que ele está adolescente, se afastou, assim, isso não aconteceu comigo e com você? Exatamente. Deixa às vezes se afastar para sentir saudade. Agora, nunca desacredite da semente que você lançou. Mas cedo ou mais tarde essa semente vai germinar. Eu gosto muito de uma frase de Jesus que ele diz assim, que o reino de Deus é como aquele semeador que sai, joga a semente no campo. Ele vai dormir. Enquanto ele está dormindo, no silêncio da noite, a semente está germinando. Então, Beto e Neto, Beto e Pedro, a finalidade da nossa missão é jogar semente. E deixar que no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, essa semente germine. Porque se a gente for esperar que o sucesso dependa da gente, a gente pode a ação do Espírito Santo.
Entendeu? Ah, e o sucesso não vem de ninguém, o sucesso vem da força do Espírito Santo, né? Então, a evangelização não é minha, eu não me prego, eu prego o Senhor. Ele é a finalidade e o motivo principal da minha missão e da minha evangelização. Eu faço a minha parte, Santo Inácio de Loyola. Faça tudo como se tudo dependesse de você. E confie como se tudo dependesse de Deus. Aí essa parceria, Deus é parceiro da gente. Deus nunca vai fazer nada no nosso lugar se a gente não fizer a nossa parte. Faça a sua parte e confie. Deixa que Deus, no momento certo, na hora dele, ele vai fazer essa ação. E essa primeira evangelização ela é muito importante também, porque quando você coloca a criança nesse trilho de dentro da igreja, por mais que lá na frente ela não siga ou vá por outros caminhos e tudo, ela tem ali um balizador moral. Muito bem. Onde ela vai caminhar em cima daquele balizador moral, onde ela vai saber, opa, esse terreno aqui eu não posso entrar, mas esse aqui eu posso caminhar. Então, esse balizador moral é extremamente importante, principalmente na juventude, onde vai ser ofertado várias possibilidades, vai se abrir um mar de opções ali, de festas, de várias distrações, que se você não tiver esse balizador moral, vai ficar muito difícil de você retornar a casa. Você tem razão. Então, esse balizador moral, para mim, na formação da criança, ele é o que tem de mais valioso. Tanto que eu converso com alguns casais, eu sempre falo, na dúvida, crie dentro da igreja. É verdade. Porque, por mais que você não acredite, por mais que nada aconteça, você vai dar para ele um caminho moral ali para ele seguir. Um norte que vem dando certo para muita gente, entendeu? Então, na dúvida, vai lá, frequenta, procura saber, procura se informar. Provavelmente você vai se converter também nesse processo. Mas esse balizador moral é de suma importância para a juventude de hoje que vem perdendo isso ao longo do tempo, perdendo esse senso de realidade ali, de onde a gente pode ir e onde a gente não pode ir. Veja só, Pedro, existia um pedagogo famoso, Samitiba, que já falecido, ele dizia uma frase, verdade, ele dizia uma frase forte, mas muito verdadeira. Um pai que leva seu filho à igreja nunca vai pegá-lo numa delegacia. Isso é forte. Mas isso significa isso que você fala. Eu acho que a maior herança que um pai deixa para seu filho são duas coisas que ninguém tira. É uma educação de qualidade e a fé. A educação, ela cria raízes profundas, porque faz despertar na pessoa todo o potencial que ela tem. Ninguém nasce inútil, ninguém nasce uma tábua rasa. A gente nasce com potencialidades que a gente vai despertando ao longo da nossa caminhada. Então, um pai que dá uma educação de qualidade ao seu filho, ele está dando um desabrochar de todas as suas potencialidades e criando raízes profundas. Agora, a fé faz você voar, porque te faz sonhar, te faz esperar, te faz confiar. Então, quando a gente tem raízes e quando a gente tem asas, a gente se torna pleno, forte e feliz. Eu fico muito preocupado com a realidade da juventude em Fortaleza. Nós nunca tivemos tanto suicídio de jovens como agora. O que está acontecendo com a nossa juventude? Por que eles não estão tendo raízes profundas para passarem por essas tempestades que é inerente à vida humana? A gente não pode criar os nossos filhos numa redoma, como achar que não vão passar por sofrimento. Nós não vamos resolver o sofrimento dos nossos filhos fugindo do sofrimento e conscientizando eles do que vai acontecer. É nossa missão, mas fortalecer para que o sofrimento nunca seja maior do que a força que eles trazem no coração pelo desejo de vida, pelo desejo de família, pelo desejo de ousadia. Então eu acho que essa parceria entre a igreja e a família é a melhor parceria. Porque ninguém quer tão bem o bem da família como a igreja. Ninguém. Nenhuma instituição cuida tão bem da família como a igreja. E aí, por isso que, às vezes, aqueles que querem atacar a família, eles atacam a igreja. Porque sabem e têm consciência disso, que a igreja é a maior defensora da sua família e do sonho de Deus para você, que é a sua família. Aí desmoralizam a igreja, fazem tudo. E a igreja nunca, para ser fiel à mensagem de Jesus, a igreja tem que estar sempre ao lado da família e proteger essa família.
né? Orientar, fortalecer, acompanhar e alimentar essa família de Deus, da força de Deus e do sonho de Deus para eles. Então, eu acho que essa parceria, quando nós fizemos essa missa, foi feito nessa parceria. E ela cresceu, tomou como é que se diz assim, o lugar dela, a extensão dela, justamente por isso. Porque quando uma família e a igreja, a comunidade, se reúnem para ajudar seu filho, nada e ninguém nos detém. É verdade. E também é importante, o outro parênteses principal sobre sofrimento, sobre tudo, ninguém vai lhe ensinar a sofrer tão bem quanto a igreja. É verdade. De cabeça erguida, de ir vendo que tudo passa. Tudo passa. Deus tem o tempo certo para tudo. Há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de esperar, há tempo de caminhar. Então, ninguém ensina tão bem. E se a igreja em si, a palavra de Deus não está sendo suficiente, você pode ir para os santos. Você pode olhar Santa Faustina, que sofria com maestria a aridez espiritual que Jesus fazia ela sofrer. Pode olhar para Santa Teresinha, que as irmãs ali criticavam muito, viviam num ambiente pesado, às vezes hostil, mas ela estava lá com maestria, sofrendo. Podemos ver São Francisco, quando ele está caminhando com eu não lembro agora com quem ele está caminhando, que ele fala: Francisco, onde está a verdadeira felicidade? E São Francisco fala: nós vamos caminhar, vamos passar frio, vamos ser humilhados, vamos bater a porta na nossa cara, mas depois que a gente passar por tudo isso, ali estará a verdadeira felicidade, se estivermos com o coração em Deus. E a igreja traz toda essa redoma não num sentido ruim de sofrimento, não aquela coisa penosa, mas aquela coisa de que isso vai passar, a esperança. A esperança. Eu acho que a juventude precisa hoje de esperança. Esperança no sentido literal da palavra. De esperar que vai passar. Isso é verdade. Padre, quando o senhor assumiu o Santo Inácio, faz quanto tempo já? Eu assumi o Santo Inácio há 7 anos. Hoje já não faço mais parte do Colégio Santo Inácio. Ah, não mais? Não. Tá. Minha missão de Santo Inácio finalizou esse ano, né? Tá. Eu agora só estou com a celebração de domingo e também com a Noite da Misericórdia. Certo. Agora, eu era responsável, fui diretor do colégio, depois passei para diretor pastoral e hoje minha missão no colégio não tenho mais. Minha missão agora é aqui, nesta casa. Entendi. Né? Mas quando, nesse período que o senhor esteve à frente lá do Santo Inácio, o senhor percebeu na juventude, ali nos adolescentes da escola, uma diferença dessa geração? Né? É uma geração que tem sede de Deus, mas que ao mesmo tempo, por tantos convites, né, do mundo, fica dispersa. Como o senhor fez uma leitura da juventude atual? Eu percebi uma juventude sem discernimento e sem raízes profundas, sabe, Neto? Uma juventude de um coração enorme, mas às vezes incapacitada de sonhar e de ousar, porque não acreditava na força que existe dentro dela e às vezes muito desacompanhada pelas famílias. Eu percebia muito que hoje as famílias não olham mais o colégio como parceiro, e sim como rival. Então, se cria nessa divisão de missão uma juventude de dupla personalidade. No colégio se comporta de um jeito e na casa se comporta de outro e com os colegas se comporta de outro. Porque a família não é parceira. Quando a escola chama a família para conversar, ela já vê aquilo como uma ameaça. Aí já vai ameaçando a família depois. Já vem armado, né? Já vem armado. E num coração onde há arma, não há diálogo sincero. Não há busca pela verdade e nem tampouco pela formação. Então, hoje eu sinto assim, essa polarização que a gente percebe nesse contexto que nós estamos vivendo, também está dentro da família. Quantas vezes a gente conversava com os pais mostrando e os pais desacreditavam na gente, diziam que não era verdade. E depois a gente percebia que depois, com o tempo, aquilo que a gente anunciava acontecia. Parece que os pais estão anestesiados e às vezes tão ocupados que não tem mais tempo de olhar para o filho. E quando um pai não tem tempo para olhar pelo seu filho, outras coisas olham para ele. O senhor acha que falta educar mais para as virtudes, tanto por parte da família como pelas instituições de ensino? Eu acho que os pais passaram de um extremo ao outro.
de um extremo ao outro. E o equilíbrio está sempre no meio. Os pais têm medo de colocar limites e valores nos filhos. Se você não coloca valores e limite no seu filho, a sociedade vai colocar. E ele vai ter dificuldade. E de uma forma cruel. E depois ele vai se revoltar contra a sua família porque não recebeu. É melhor, como diz a Bíblia, que a gente puxe o cabresto agora do que puxar mais tarde, que não vai conseguir. E os pais têm receio de desagradar os filhos. Uma educação que é só sim, 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 não educa. O mundo só diz sim. Né? Eu gosto muito de uma comparação de Jesus, que ele diz assim: a porta do mundo, ela começa larga e termina estreita. A porta que leva para a vida, para o reino, ela começa estreita e termina larga. Às vezes a gente não quer passar pela porta estreita do dizer não, da renúncia, do autoconhecimento. O pecado fascina muito essa juventude, porque o pecado é gostoso. Alívio mas imediato. Depois, ele imediato. Depois vão pagar as consequências. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E um jovem que não tem discernimento, ele vai sempre se deixar levar pelo momento presente. Aquele sociólogo polonês famoso que dizia que nós estamos... Bauman dizia que nós estamos numa sociedade, numa sociedade líquida, onde a fé é líquida, os relacionamentos são líquidos, a vida é líquida, né? Tudo sem consistência. E não é isso que Jesus quer da gente. O Evangelho vem para nos dar consistência e alimentar no nosso coração sonhos e projetos de felicidade. Eu nunca vi ninguém se aproximar do Evangelho e não criar raízes profundas. Porque como você faz, o Evangelho faz a gente descobrir na gente esse potencial que Deus nos dá, através da fé, que leva à ousadia e que leva ao compromisso, não só consigo, com a sua própria felicidade, como também com a felicidade dos outros. Maravilha. Pedro, a gente está aprendendo muito aqui com o Padre Eugênio. Tinha que ter trazido um caderno e uma caneta. Para anotar aqui tudo. Bondade de vocês. Eu tenho certeza que vocês aí estão podendo saborear aqui todo esse ensinamento com o Padre Eugênio. Mas, Padre, a gente quer só rapidinho aqui fazer um merchanzinho aqui claro. Dos nossos parceiros, né? Isso. Eu quero hoje mencionar aqui Felipe Rabelo Imóveis. Um abraço para o meu amigo Felipe, né? Uma imobiliária há mais de 15 anos no mercado, focado em imóveis de médio e alto padrão, com todo o know-how, né, para ali atender de uma forma brilhante. Então acessa lá no Instagram, @FelipeRabelo, com 2 L's, Imóveis. Também, Pedro, mandar um abraço para o nosso amigo André Luiz, né? Hoje nós estamos fora do Rede Brasil. Exato. Mas o Rede Brasil continua conosco, né? Não sai da gente. Então, abraço aí, André. Rede Brasil com Z. Você tem toda a solução de coworking para o seu endereço fiscal. Não é isso, Pedro? Exatamente. E o último recado aqui é: cadê o bolo, Fábio? O Fábio lá na casa do bolo não atende Baturité, aí não dá, né, Fábio é o amigo nosso que fornece o lanche para os nossos podcasts, para os nossos convidados. Rapaz, Fábio, pelo amor de Deus. Olha, numa paisagem dessa só tá faltando um bolo aqui. O café nós já temos, que é genuinamente de Baturité, daqui do Mosteiro, viu? Tá certo. Então, muito obrigado a toda a nossa... muito obrigado aos nossos parceiros que confiam na gente, que apostam no nosso trabalho, na nossa missão. Valeu? Exatamente. E também agradecer o Padre Eugênio aqui, que vai botar a gente na Noite da Misericórdia lá. Isso. Já estão convidados. Convite feito. Pronto, vamos emendar então, Padre. O senhor citou algumas vezes a palavra parceria. E é isso também que eu enxergo quando eu vejo Padre Eugênio, eu imagino logo, ele é um empreendedor com parcerias. Eu vejo muito o senhor vai trazendo para o seu lado ali pessoas que têm o dom, que têm o talento, o que o senhor não sabe fazer. Opa, meu amigo, venha para cá. Opa, venha você para cá. E aí o senhor vai aglutinando ali uma série de pessoas, profissionais, enfim, que lhe ajudam a fazer a coisa acontecer. Esse dom que o senhor tem de chamar, de aglutinar todo mundo ali ao seu redor é fantástico. Veja só, Dom Helder Câmara tinha um pensamento que ele dizia assim: um sonho sonhado por alguém é apenas um sonho. O sonho, quando é partilhado com o outro, se transforma em realidade. Deus, ao longo dessa minha caminhada sacerdotal, sempre me fez sonhar com os outros.
Eu nunca faria nada sozinho. Não teria condições. O próprio Jesus também nunca sonhou nada sozinho. A primeira coisa que ele faz é congregar perto dele pessoas que sonhem com ele, sonhem alto e queiram viver com o mesmo objetivo. É isso que eu tento fazer. Deus tem sido tão bondoso que eu já estou com mais de 26 anos de padre, e por onde as paróquias ou colégios que eu passei, comunidades, Deus sempre se aproximou e me fez me aproximar de pessoas tão bonitas, tão competentes, tão disponíveis, que fizeram com que a gente, juntos, nessa parceria, a gente realizasse o projeto de Deus para o mundo. Então a gente vive de parceria, né? Sem dúvida. Você está vendo essa casa aqui, se não fosse a parceria de tantos, nós não teríamos condição. Aqui essa casa é centenária e aqui nós temos recebido gratuitamente de pessoas que chegam aqui a olhar necessidades e se colocam a serviço. Porque essa casa não pertence mais aos jesuítas, pertence à comunidade, ao Estado, ao Brasil e ao mundo. Porque aqui é um patrimônio que precisa ser preservado, precisa ser cuidado e precisa ser também aberto para que as pessoas usufruam desse espaço como espaço de oração, de acolhimento, de intimidade com Deus, consigo, através da natureza. Padre, até uma pergunta sobre Só um minutinho. O prédio já é tombado aqui do mosteiro? Não é tombado. Tem esse projeto? Não. A Companhia de Jesus, ela coloca algumas dificuldades com relação ao tombamento, porque nós tivemos, em outros estados, muitas obras tombadas. E quando eles tombam, em vez de ajudar, eles prejudicam um pouquinho, porque são muitas exigências e pouca ajuda. Entendeu? Então, a gente quer manter isso daqui. Porque se você me perguntasse, de onde é que vem a manutenção desse espaço aqui? Vem das hospedagens e vem da colaboração de algum benfeitor que chega aqui e nos oferece uma tinta, uma telha, né, uma madeira. É isso. Às vezes a gente não quer dinheiro, a gente quer material, entendeu? Visa a necessidade aqui. Então essa casa, graças a Deus, e Deus é muito generoso. Porque Deus se aproxima e faz a sua generosidade se aproximar através do coração de pessoas. E aqui a gente tem muitas pessoas. Eu não posso reclamar. Graças a Deus. E uma pergunta sobre os jesuítas em si, né? Os jesuítas lá atrás foram removidos do Brasil, né? Eles foram removidos, tomaram prédios, uma série de coisas aconteceu, né? O senhor sabe explicar como que se deu essa história melhor? Veja só, não se pode falar da história do Brasil sem citar a Companhia de Jesus, os jesuítas. Exatamente. Os primeiros jesuítas chegaram aqui enviados pelo próprio Santo Inácio de Loyola, que foi o fundador da companhia. Em 1553 ele chegava em Salvador. Olha, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Padre Antônio Vieira. Estão na história do Brasil. Estão na história do Brasil, né? Então, os jesuítas aqui, alguns cientistas estudiosos dizem que a própria unificação do território brasileiro, por ser tão grande, tão diferente da América do Sul, né, foi graças à evangelização dos jesuítas, foi a língua. Uma das preocupações primeiras que os jesuítas sentiram quando chegaram aqui foi falar a língua dos índios. Transmitir o evangelho na linguagem dele, né? São ousados porque fizeram né? Enculturar, porque José de Anchieta vai fazer uma gramática tupi para transmitir. E Anchieta ele falava a linguagem do evangelho na linguagem dele. Usava o teatro, usava a música, usava a língua, usava o contato com a natureza. Então tudo isso é uma preocupação de levar a boa nova do evangelho. E o que foi que aconteceu? A gente vê muitos comentários dizer que os jesuítas não defenderam os índios, não defenderam os escravos. Isso não é verdade. Muitos jesuítas deram a vida na defesa tanto dos índios como também dos escravos. Então, se você vê, nós temos aqui cartas que vieram da nossa cúria geral. Temos um livro aqui que mostra as cartas de José de Anchieta,
falando da realidade do Brasil, são preciosas. Ninguém conheceu tão bem a história do nosso país como esses missionários, que não tinham receio, não tinham avião, não tinham, né? Caminhavam quantas florestas ultrapassadas, quantas noites mal dormidas, andando por esse território imenso do Brasil para levar a boa notícia do Evangelho. Tudo impulsionado pelo fé, amor né? ao Evangelho e à proposta de Jesus. Né? Então são homens assim, a gente diz assim, nós somos anões, filhos de gigantes. Porque olhar a ousadia desses homens e olhar para a gente hoje, como a gente se sente às vezes pequeno e acomodado. Sem essa ousadia de chegar pelo menos a 1 centímetro do que eles tiveram. De levarem a evangelização nessa terra imensa que foi o Brasil. Então foi o que aconteceu. Eles estiveram aqui. E quando o Marquês de Pombal foi o primeiro-ministro de Portugal, ele expulsou os jesuítas. Se eu não me engano, em 1670, por aí. Então, o que acontece? Cria um vácuo na educação do Brasil e na formação cultural do Brasil. Porque todas as obras da Companhia de Jesus foram confiscadas. E a educação parou. Porque naquela época toda a educação... Você vê esse prédio aqui. Qual a finalidade desse prédio aqui? Uma casa de formação. Em 1922, os jesuítas chegavam aqui com esse propósito de formar. Naquela época, a educação não era tão fácil como hoje. Não tinha tanta qualidade como hoje. Então, a educação estava nas mãos da igreja. E os pais confiavam seus filhos a essa formação. Que aí aqui também é um vasto de mentiras que existe nessa história da educação da igreja, dizendo que a igreja tomava o conhecimento, que a igreja manipulava, que também tem aí dentro dessa seara várias mentiras sobre a igreja, sobre essa matéria da educação, que a igreja não educava e tudo. Olhe, a universidade ela nasce no seio da igreja. A igreja nunca teve medo do saber, da cultura. A igreja sempre foi instrumento de cultura. E hoje a Europa deveria agradecer todo esse patrimônio cultural que ela tem, graças aos mosteiros. Porque os mosteiros eram verdadeiras casas de sabedoria, de cultura. Então, quem não conhece a história da igreja e nem conhece também o contexto cultural da época, corre o perigo de entrar no anacronismo, de querer julgar a realidade da época. Um dia nós vamos ser julgados também pelas coisas que a gente está fazendo hoje. Escreva isso. Eu vou estar lá no céu, se Deus quiser, e vendo. Então a gente não pode, com o olhar de hoje, julgar uma realidade que há muito tempo... Assim, nem a vida se renova, nós estamos em constante processo de crescimento. Né? A gente não pode repetir os erros, mas se formar com esse olhar cuidadoso pelo passado e olhar o que eles fizeram de bom. Sim. Né? Papa Francisco, é o primeiro Papa jesuíta da história? Primeiro Papa. Nunca teve outro. Santo Inácio, nas constituições que ele fez da Companhia de Jesus, ele nunca queria que nenhum jesuíta fosse bispo. Ah, era? É. Nunca queria e evitasse todo o cargo eclesiástico. Era uma orientação ou era uma determinação? Uma determinação dele. Porque naquela época o episcopado era visto como uma carreira. E Santo Inácio dizia que isso prejudicava a dimensão missionária, de disponibilidade do jesuíta. Você vai ver poucos bispos jesuítas no Brasil e no mundo. Porque engessa a pessoa, né? É. E esses que são justamente por um voto que Santo Inácio fez. O 4º voto que todo jesuíta faz de obediência ao Papa. Todos esses que foram bispo, eles foram porque o Papa disse assim, você tem voto de obediência. Eu quero você. E eu quero você. Francisco foi isso. É. Quem pensou um dia que um jesuíta fosse Papa? Né? Quem pensou um dia que um jesuíta fosse um bispo ou um cardeal? Isso não passava pela cabeça de Santo Inácio. E hoje, para certas realidades, ser bispo é uma missão, não é um privilégio. Sem dúvida. É uma missão. Só uma missão. E se você for ver, os bispos jesuítas que foram escolhidos foram geralmente para situações onde muita gente não queria ir, né? Que não tinha poder, não tinha glamour, não tinha essas coisas todas. Então, chegar hoje um Papa jesuíta, eu sempre gosto.
Papa Francisco tem muito mais franciscano, ele consegue fazer essa síntese entre ser franciscano e ser jesuíta. É um homem da simplicidade, um homem do discernimento, um homem que acredita, sabe, na força de Deus, no tempo de Deus. Você vê que ele passa por tantas dificuldades, mas ele não perde o que ele tem de mais bonito, que é característica da fé dele, alegria. Verdade. Esse Papa tinha tudo para ficar murmurando. Esse Papa tinha tudo para ficar isolado, mas ele não fica. Ele não se entrega, porque o que move ele é a força de Deus, a força do Espírito Santo. E é um homem que quer aproximar a igreja, abrir portas, né? Às vezes tão incompreendido por coisas que ele não diz, por coisas que ele não faz. Então hoje a gente tem que ter muito discernimento naquilo que a gente escuta. Nem tudo que chega a você vem com sinal de verdade e com desejo de crescimento. Então o Papa Francisco é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande pela pessoa que ele é, pelo missionário que ele é e pelo homem de igreja e de fé que ele é. Maravilha. O Papa Francisco ele tem uma marca, né, padre, que é o tema da misericórdia, né? Ele aborda muito esse tema da misericórdia. O senhor acha que o mundo hoje, polarizado do jeito que está, né? O senhor até citou agora esse tema também, quando tratava da educação, né? Essa polarização. Precisa mais ainda da misericórdia, né? Que os corações se voltem mais, né, para a misericórdia e sejam misericordiosos uns com os outros. A misericórdia vai salvar o mundo, como dizia um grande poeta. A misericórdia, ela salva relacionamento, ela salva famílias, ela salva até a própria pessoa. Porque a misericórdia significa olhar e colocar o coração perto da miséria do outro. Quando a gente está polarizado, a gente olha o outro com sinal de julgamento, de condenação, de exclusão. Uma pessoa que te olha te julgando, te condenando, não tem um olhar misericordioso. Não tem um olhar misericordioso. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquelas pessoas que nos apontam o dedo. Diz que todo coração que fere é um coração ferido. Presta atenção. E às vezes vocês têm a maturidade de não absorver. Como dizia Santo Irineu, não permite que a maldade do outro te faça mal. A gente tem que se livrar às vezes da maldade de gente maldosa. E às vezes Deus me proteja de mim e da maldade. Já diz o poeta, né? Diz o poeta. Então o que é que eu digo assim? Às vezes há muita maldade, sabe? Desejo de destruição, de coisa. Não é quando a pessoa tem um olhar misericordioso, mas só é capaz de ser misericordioso aquele que experimentou a misericórdia de Deus. Que foi misericordiado, né? Que foi misericordiado. Porque só uma pessoa que sente e tem consciência das suas fragilidades, é capaz de percorrer o caminho da misericórdia. E não significa, né, padre, abrir mão das suas convicções. De maneira alguma. De maneira alguma. O misericordioso é aquele que reconhece suas fragilidades e, tomando conta e se colocando a caminho, se deixa permear pelo amor que é misericordioso de Deus, né, por nós. Então, só aquele que cura precisa também ser curado. E essa cura passa pela experiência da misericórdia de Deus. E nesse sentido, desculpa, Pedro, nesse sentido, como é que nasceu a inspiração da Noite da Misericórdia? Eu era pároco na paróquia do Cristo Rei e percebia nos confessionários que as pessoas tinham certa dificuldade de fazer um exame de consciência. Padre, fazendo um parênteses aqui, o confessionário é um grande feedback da sociedade, não é isso? É. Ali a gente sente, a gente entra em contato. É um termômetro ali, né? Com as alegrias, as dores, as inquietações de tantas pessoas. Eu queria até dizer, os confessionários foram substituídos pelos consultórios psicológicos, né? Os padres, como não têm mais tempo, às vezes estão mais nessa missão administrativa do que pastor, já não tem mais tempo de escutar as pessoas. Quanto bem esses confessionários fizeram para tantas pessoas do interior, que nunca fizeram sessão de terapia. A terapia era estar de joelho diante daquele sacramento da cura, da renovação
Eu me lembro quando eu era adolescente na minha cidade, me chamava a atenção aquela quantidade de filas de pessoas ao lado do confessionário. O senhor Eu sou de Ibiapina. Ibiapina. Ceará, na Serra Grande aqui. Serra. E o que me chamava a atenção era a fisionomia das pessoas. As pessoas ali antes do confessionário com a cara de preocupados, cansados, tristes, tensos. E depois que saiu com um semblante transfigurado. Ou seja, iluminados pela força de Deus, pelo ânimo de Deus. Porque uma confissão, quando é bem feita, você nunca sai como você entra. Verdade. Tá? Deus não pode fazer a ação dele na sua vida se você não faz a dele. É como o rito da Eucaristia. Quantas pessoas entram na fila da Eucaristia sem dar valor àquilo que estão recebendo? São Tomás de Aquino diz que o sacramento, quando é recebido sem fé, ele é nulo, ele é estéril. Porque a força de Deus não consegue trabalhar se a natureza não está preparada para recebê-la. Com fé. Verdade. Entendeu? Então, continuando, a Noite da Misericórdia... Aí essa Noite da Misericórdia, nos confessionários me ajudaram. Aí eu tive a ideia de fazer uma noite onde a gente ia falar dos encontros de Jesus de ontem, atualizando para hoje. Diante do Senhor, nós iríamos o quê? Ler um texto bíblico. E a partir daquele texto bíblico, a gente ia dar elementos para que as pessoas, no silêncio, na escuridão, né, naquela penumbra, se encontrassem consigo mesmo. Só queria criar um momento propício para as pessoas se recolherem. Por quê? Porque eu percebia nas nossas igrejas muita agitação, muita iluminação, muito barulho, tá? Então, a Noite da Misericórdia foi criada para um encontro íntimo com o Senhor. Íntimo, você e Deus. E aquilo falou tão forte ao coração dessa juventude, porque no dia a dia a gente se cansa de tanto barulho, a gente se fragmenta com tanto barulho. E nas segundas-feiras, tanto lá no Santo Inácio como lá na Igreja do Cristo Rei, eu percebia muito um olhar muito cansado. As pessoas, depois de um dia de cansaço, se dirigiam lá buscar o quê? E a busca de quê? Né? Depois saiu tão renovadas, com a semana assim fortalecida para continuar a semana. É a força de Deus. E Deus a gente só encontra à medida que a gente se desloca. Né? Tem que se pôr a caminho, né, Tem padre? que se pôr a caminho. Os acomodados nunca encontram Deus. Esperam Deus ir ao encontro dele. Se você... Engraçado que os primeiros cristãos eram chamados sempre aqueles que estavam a caminho. Peregrinar na fé é estar sempre a caminho. E aí o senhor deu o nome Noite da Misericórdia exatamente para visando promover esse encontro das pessoas com a misericórdia de Deus. Porque eu sentia necessidade de falar da misericórdia porque eu mesmo necessitava. E eu te falo com certeza, Neto e Pedro, minha vida espiritual começou a mudar a partir do momento que eu fiz uma purificação da imagem de Deus no meu coração. Porque a imagem de Deus muito distorcida, que às vezes, em vez de ajudar a gente a se aproximar de Deus, nos afastam de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Hoje a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança. Entendeu? A gente faz o Deus de acordo com o nosso gosto. Hoje a gente corre o perigo de escolher a religião de agosto com o nosso gosto. A gente quer condicionar a religião ao nosso modo de ser, ao nosso modo de pensar e ao nosso modo de agir. Não é isso. A palavra de Deus tem que moldar a minha vida, porque é palavra de Deus. Né? Eu não quero moldar a palavra de Deus à minha vida, ao meu modo de proceder. Eu me moldo a esta palavra. Exato. Então eu percebia isso, essa misericórdia vem justamente para a gente saborear Deus, porque como diz São Bento Santo Inácio, Deus não é sabor. Não é saber, Deus é sabor. E o maior sabor de Deus é a misericórdia. É a misericórdia. Sabe, aquela misericórdia que você experimenta quando você se abre totalmente na sua verdade e se entrega à ação dele, ele faz maravilhas. E a porta que Deus encontra para se aproximar de nós é a porta das nossas fragilidades, enfermidades. Olha quem é que procura Jesus. Não são os que têm saúde. Não são aqueles que se acham perfeitos.
Os que procuram ao encontro de Jesus são aqueles que estão fragilizados, marginalizados e desanimados. E Jesus nunca se recusou a se aproximar, a conversar e a curar essas pessoas. Então, ele vem ao nosso encontro porque ele nos banha com a sua misericórdia, essa misericórdia que nos põe de pé, para que a gente, experimentando, a gente possa também ser sinal de misericórdia para com os outros. Amém. Padre, ainda tem uma aguinha aí para o senhor? Tem mais aqui para a gente repor, viu? E por que o dia da semana, segunda-feira? Foi algo pensado ou foi o acaso, assim, não? Foi o acaso. Foi o acaso. Se o acaso... Mas porque, assim, a segunda-feira é aquele dia meio morto, né? Tá começando a semana ainda. Então, muitas vezes, as pessoas não têm algum compromisso na segunda-feira à noite. Aí eu achei que se eu tivesse pensado... Não, olha, mas eu vou sabe por quê? colocar Também foi uma segunda-feira. finalidade. Eu percebia que na época que eu era do Cristo Rei, eu percebia que muitas pessoas, por irem para as praias, passar final de semana prolongado, eles nunca participavam de uma celebração. Não iam à missa. Não iam à missa. Então, era uma forma que eu tinha de ajudar, porque não tinha uma formação também religiosa, Sim, né? sim. E quando você não conhece, você não ama. E às vezes a maior parte das pessoas não participa ativamente da Eucaristia porque não conhece a profundidade desse sacramento. Então eu dizia assim, passar um final de semana sem uma celebração, pelo menos eles vão passar com adoração. E isso foi tão interessante que depois eu percebi que muitos deles começaram a valorizar, sabe, a Eucaristia como celebração mais importante, viva e forte da igreja. Terminou sendo, assim, uma celebração querigmática, né? De o senhor ali plantar ali o amor de Deus. Porque ali é uma celebração... E despertar para... Não é uma celebração eucarística, Isso, né? uhum. É uma adoração onde ali a gente, diante do Senhor, a gente atualiza aqueles encontros dele de ontem no encontro de hoje com a gente. Sim. Uma coisa interessante, pelo menos que eu vejo aqui, o senhor me corrija se eu estiver errado durante a conversa, é que o senhor sabe, está muito bem no meio no sentido de dois polos. O senhor tem do lado o magistério, aí tem toda a sua formação em filosofia e teologia que é necessária, a gente sabe, e o senhor tem do lado a sua formação enquanto pessoa no mundo. O padre Eugênio, enquanto antes de ser padre ali no mundo, que observava as pessoas, via como comportava e tudo. E aí desse polo aqui a gente vai ter a pedagogia e a psicologia também desse polo aqui. E o senhor sabe caminhar muito bem no meio de tipo, ok, as pessoas estão com essa necessidade. Como eu posso aproximar o magistério para essa necessidade, para que assim as pessoas conheçam o magistério, experimentando isso aqui, elas comecem a sair do querigma e comecem a caminhar dentro da igreja. Então, eu vejo que o senhor sabe equilibrar muito bem esses dois universos, porque acontece que às vezes a gente tem um padre que sabe muito do magistério, mas sabe pouco de gente. E Catequese. e ele sabe muito pouco de gente e acaba que não alcança as pessoas ali. E esse equilíbrio que o senhor traz na Noite da Misericórdia, na Missa das Crianças, na necessidade do povo e trazendo o magistério para perto, eu acho que daí que nasce tanta receptividade do povo. Porque a gente tem um povo com sede e um padre que está aproximando o magistério ali para que aquela pessoa possa caminhar. E era até uma coisa que a gente estava conversando quando estava vindo para cá, que a catequese cristã, ela, na minha geração, na geração dos meus pais, ela já vem errada desde a infância. Porque a gente tem um pároco que não gostava de criança, porque a gente tem um pai e a mãe que começou a normalizar ali o pecado, que não precisa se conversar tanto assim não, vamos se afastar um pouquinho desse sacramento. Vai à missa quando dá. Vai à missa quando dá. Não, meu filho pode crescer e ter a religião que ele quiser. Então, a gente teve toda essa ruptura e aí essa formação catequética se rompeu. E aí agora a gente tem que fazer o que a gente deveria ter feito com as crianças, com os adultos de 30, 40, 28, 50 anos, para fazer esse movimento querigmático, para que esses adultos agora retornem. E esse movimento que o senhor faz eu acho bastante interessante e muito atual. E tem muito a ver com o que a gente trouxe para conversar muito aqui hoje, que é a evangelização no mundo moderno, né? E para evangelizar no mundo moderno, a gente precisa saber qual mundo a gente está.
Jesus não nos tira do mundo, ele nos coloca no mundo para que a gente seja sinal dele. Então, quando a gente tem esse discernimento para perceber as necessidades das pessoas, por isso que a igreja, para ela levar uma mensagem, ela tem que conhecer a realidade das pessoas. Uma igreja que fica só na sacristia e não vai no encontro, não sente esse cheiro das pessoas com suas alegrias e tristeza, ela nunca vai falar. Vai falar de uma doutrina que não fala mais nada. E às vezes é isso, tem por falta às vezes de acompanhamento, de proximidade, esse pessoal cria uma imagem muito negativa da igreja, sabe? Há um preconceito muito grande da igreja que nos julga antes de nos conhecer. E o preconceito, quando é formado, você vai se distanciando, porque você vai julgando. Eu digo muito assim, experimente e depois nos julgue. Né? Porque é muito fácil julgar sem experimentar. E as pessoas, essa igreja que se abre para falar a linguagem das pessoas no momento que elas querem. Tenho percebido que pessoas que não sabem nada da doutrina da igreja. E às vezes a gente corre o perigo, às vezes, que quer doutrinar sem fazer as pessoas primeiro a saborear. E o cristianismo não é uma doutrinação. O cristianismo é uma experiência pessoal com a pessoa de Jesus. Depois a gente se configura ao modo de proceder de Jesus. Às vezes a gente quer evangelizar já com o catecismo da igreja. O catecismo não, o direito canônico na mão. Então isso... Decore isso aqui. Decore isso daqui. É a religião do interdito, é a religião do tudo proibido. Ajuda essas pessoas a fazer a experiência, a saborearem Deus, que elas vão ser iluminadas pelo Espírito para dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É verdade. O que a gente precisa, né, padre, é dar oportunidade para as pessoas também se aprofundarem, né? Se aprofundarem. E dando ali, vamos lá, cada passo. E o bonito, sabe o quê? Sabe, Neto e Pedro, eu sinto isso. Uma pessoa, hoje, mais do que nunca, esses documentos da igreja estão nas mãos das pessoas. Existem leigos que sabem muito mais do documento da igreja do que os padres. É verdade. Porque os padres, às vezes, não têm tempo para estudar. Ficaram paralisados. A única formação dele foi filosofia e teologia. Nunca mais deram essa formação. A Companhia de Jesus, ela nos diz que nós estamos em formação contínua. Se a gente quer levar a mensagem do Evangelho para o mundo de hoje, a gente tem que conhecer esse mundo. Sabe? Procurar todos os meios para saber as necessidades do mundo, para atualizar o Evangelho, essa realidade. Agora tem padre que está preso ao passado e a mensagem já não toca esses jovens, sabe? Coisa tão distante. E se a gente acredita que o Espírito Santo é atualização, é criatividade, é ousadia, esse Espírito vai chegar e falar, no contexto da pessoa, a mensagem de Jesus. Então é isso que eu me preocupo, a gente tem que falar. Agora, nós não podemos nos desfazer da doutrina da igreja, que isso é importante, né? Pregar o evangelho se desfazendo da doutrina do evangelho, isso não é. Se a nossa religião não é católica, não é universal, não é católica, né? Então o que acontece? A beleza da fé está justamente isso. Jesus hoje nos falar na nossa realidade, com os mesmos, crescendo nos mesmos valores, nos mesmos desejos que ele deixou à igreja. Eu não acredito que exista evangelização fora da igreja. Porque quando a gente se afasta da doutrina da igreja, a gente não prega mais esse dom precioso da fé. A gente está pregando as nossas opiniões. Sim. E nem sempre minhas opiniões são as opiniões da igreja. Né? Eu preciso ter consciência, e a melhor forma que você sabe se você é católico, apostólico, romano, é saber se você acredita no credo. Sim. Porque o credo está a síntese da fé da igreja. Então, olha ali, uma pessoa diz que é católico e nega a intercessão de Maria, não é católico, pode ser cristã, né? Pode ser sim. Agora, uma pessoa que diz que é católica, mas não crê na ressurreição, professar a encarnação, alguma coisa está errada. Entendeu? Porque ressurreição e encarnação são duas coisas incompatíveis. Ou você crê na ressurreição, ou você crê na reencarnação. Então, isso que eu falava é uma religião de acordo com o que eu quero.
Eu faço um supermercado religioso para acreditar. Vou escolhendo aquilo que me agrada. Aquilo que não me agrada eu deixo fora do carrinho. Mas não sou eu que devo condicionar a religião ao meu gosto. Eu tenho que me adaptar e me formatar de acordo com esse processo bonito da fé que a igreja me ensina. Isso. Entendeu? Padre, aproveitando o ensejo de Nossa Senhora, o senhor trouxe umas fotinhas aqui pra gente, pra falar... Caiu aí, sem querer, sobre... padre. Pode pegar aí. Pra falar sobre Nossa Senhora, que não tem como falar sobre Nossa Senhora sem passar por aqui, pelo mosteiro e pelos jesuítas. Olha, eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Eu, como padre, já experimentei muito na minha vida sacerdotal e nas comunidades que eu acompanho o poder da intercessão de Maria. Porque Maria é mãe que nos foi dada pelo próprio Filho para essa comunidade de seguidores e seguidoras dele. E aqui em Baturité nós temos uma devoção mariana preciosa que precisa ser divulgada e recuperada. Nesta casa aqui morou o confessor de Lúcia, essa vidente que viu Nossa Senhora. Foi mesmo? Ele ocupou esse cargo que eu estou ocupando aqui, Padre José de Aparício. Depois das aparições de Fátima, ele pediu para ser missionário na África. Aí mandaram ele vir para cá. E aqui ele veio morar. E daqui ele mantinha uma correspondência muito grande com Lúcia. Lúcia tinha um coração muito agradecido. Ela dizia nas cartas que Padre Aparício foi um presente de Nossa Senhora para ele, para ela, como pai, como orientador, como amigo. E nós temos cartas aqui. E aqui Lúcia enviou para o Padre Aparício essa imagem que está aqui na igreja. Olha essa foto aqui. Essa mesma foto imagem aí foi da foto, tirada, né? sim, essa foto foi tirada antes de Lúcia enviar essa imagem para cá. Aqui ela está jovem, aqui ela está idoso. Só existem 3 imagens dessa no mundo. Uma aqui em Baturité, outra na Catedral de Lisboa e outra em Fátima. Aqui Lúcia, já velha, em Fátima, com a réplica, com a outra imagem que ela mandou construir. E nessa imagem ela dizia que na terceira aparição, Nossa Senhora apareceu mostrando seu coração e pedindo a ela que divulgasse a devoção ao Imaculado Coração de Maria, os primeiros sábados. O que aconteceu? Na carta, Lúcia diz assim: Nossa Senhora nos apareceu mostrando seu coração e dizia que é no momento da dor e do sofrimento que todo filho quer colo de mãe e proximidade de coração de mãe. Olha que coisa bonita. Então, essa imagem é muito preciosa. Ela é feita de uma peça única de madeira. A única coisa que foi encaixada foram as mãos. Vocês nunca vão ver uma imagem tão bonita. Até o dente de Nossa Senhora você vê. Foi esculpida por um pintor, escultor famoso chamado Tedim. Todas as imagens oficiais que estão em Fátima foram feitas por ele, de acordo com a orientação de Lúcia. E Lúcia mandou primeiro pintar. Depois que pintou, ela mandou esculpir. Essa imagem ela nunca foi restaurada, ela nunca perdeu o brilho do olhar dela. Então essa imagem está aqui na capela da igreja do Mosteiro do Jesuíta em Baturité. Nós não podemos falar da devoção a Nossa Senhora de Fátima no Brasil e até no mundo sem citar Baturité e esse mosteiro. Maravilha. Porque antes mesmo da igreja reconhecer oficialmente as aparições de Fátima, esse padre já falava aqui dessa devoção. Por que Baturité, aqui a cidade, tem a segunda imagem maior de Nossa Senhora de Fátima no mundo? Por que o maciço de Baturité tem tantas paróquias dedicadas a Nossa Senhora de Fátima? Graças ao trabalho discreto, silencioso e humilde desse padre, que morou aqui no mosteiro. Depois saiu daqui, foi para Recife, foi ser diretor do nosso Colégio Nóbrega lá em Recife, e lá, junto com a comunidade portuguesa, ele construiu a primeira igreja dedicada no mundo em homenagem a Nossa Senhora de Fátima. Graças a ele. E ele está sepultado nessa igreja lá, no Colégio Nóbrega, nosso dos jesuítas em Recife. Maravilha. Podemos conhecer a imagem, padre? Sim, vamos lá. Vamos lá. A gente agora vai fazer um tour, não é isso, Pedro? Exatamente. Vamos encerrar por aqui esse episódio, porque o tour vai estar incluso dentro da matéria que a gente vai fazer, e a gente já fez, aliás, né? Aqui dentro do mosteiro, com várias imagens do mosteiro. Tem imagem de drone, padre. Alto nível. Então, tem várias imagens bacanas. Então, a gente encerra por aqui o episódio. Muito obrigado, padre Eugênio. Eu queria só fazer um convite Claro. a você que está nos acompanhando.
venha visitar o mosteiro está aberto à visitação, à hospedagem. Nós temos aqui uma programação de centenário para passarmos para você a beleza da espiritualidade ignaciana. Você que quer passar 2 dias em silêncio, em oração, sem interferência de celular, de barulho, de ninguém, vem passar para cá. Nós temos aqui vários retiros temáticos: o amor de Deus, o segmento da pessoa de Jesus, né? O discernimento espiritual. Então, nos procura aí no Instagram do Mosteiro, que você vai ver. Mosteiro dos Jesuítas, Mosteiro né? dos Jesuítas. Vai estar tudo aqui no link da descrição do vídeo. Excelente. E aqui essa casa, todo final de semana, quase todo final de semana, nós temos grupos que vêm aqui fazer. Queria que vocês poderiam favorecer um grupo, né, para a gente fazer um final de semana aqui. Olha que alto nível. Vamos fazer Neto assim. e Pedro, olha aí. E registrar tudo. Inclusive, aqui tem uma coisa muito boa. Você pode trazer seu vinho e no sábado à noite degustar um vinho com o Padre Eugênio. Com vinho aqui, um momento assim de familiar, um momento tranquilo. E passar uma noite aqui no mosteiro é já fazer uma experiência de céu na terra, garanto. Sem dúvida. É verdade, é verdade. Inclusive, o mosteiro aqui é muito bom. Tem um chefe de cozinha aqui que faz a comida. A gente é muito bem recebido, assim. Vocês puderem acompanhar lá no Instagram, lá eu não consegui nem falar comendo. Muito bom, excepcional aqui. Eu estou encantado aqui com o mosteiro. Fazia muito tempo que eu não vim aqui, por sinal. Eu vim na minha adolescência e muito bom mesmo. Excelente. Então, pessoal, segue lá, @Mosteiro dos Jesuítas, e também o Instagram do Padre Eugênio, @Padre Eugênio Oficial, não é isso, Padre? Isso. Segue lá, acompanha toda a programação, que aqui está uma maravilha, você não pode perder. E também se inscreve no nosso canal, no YouTube e no Instagram. Qual é, Pedro? Atos Podcast Oficial. Não tem nenhum falsificado ainda, então a gente é oficial. Então, valeu, turma. Obrigado pela audiência. Obrigado, Padre Eugênio, por esse bate-papo maravilhoso. Obrigado a vocês. Sempre de portas e corações abertos. Amém. Obrigado, Padre. Até mais, gente. Valeu.